Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais o programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, ditadas ao nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. Porém, antes de iniciarmos aqui o nosso programa desta tarde, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Então, vamos lá. Oi, Lúcia, boa tarde a todos, que possamos ter um estudo bastante proveitoso. Com certeza, né, Lúcia? Com a graça de Deus teremos sim. Bom, como nós sempre fazemos, né, aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, antes de iniciarmos propriamente o nosso programa, nós fazemos uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos os amigos que estão nos acompanhando agora e aqueles que irão nos acompanhar mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para que elevem seus pensamentos a Deus e, junto conosco, façam esta pequenina prece, ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação, esta oportunidade que nos é concedida para corrigirmos os erros do passado, nos reconciliarmos com os inimigos e buscarmos nos tornar pessoas melhores. E assim, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus, de todos os espíritos amigos que conduzem os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, está no ar o programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz. Nós estamos, nesse momento, estudando o livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro da chamada série André Luiz, né? Vamos, então, ver nossa querida Eronides. Boa tarde, eu a todos. Eronides, você está sem som? Eu acho que não, acho que estamos com som, não? Se vocês estiverem com dificuldade de som, por favor, me confirmem aí para que nós possamos tentar resolver o problema, ok? Bom, nós hoje vamos estudar um novo capítulo, né? Que é, na verdade, o capítulo 4, intitulado Vampirismo. Mas antes de nós passarmos para o capítulo 4 de hoje, Vampirismo, vamos fazer uma recapitulação do que foi o capítulo anterior, intitulado Desenvolvimento Mediúnico. Ah, que bom, a Lúcia está dizendo que está ouvindo bem, né? Deve ter sido talvez um problema momentâneo, né? Com o equipamento da Eronides. Que bom que estamos ouvindo bem, né? Então vamos lá, gente. Vamos fazer então a recapitulação
do que foi o nosso capítulo anterior, o nosso estudo anterior, né? Desenvolvimento mediúnico. Nesse capítulo, são analisadas as causas físicas e espirituais da dificuldade apresentada pela maioria dos candidatos ao desenvolvimento mediúnico. Numa reunião dedicada ao adestramento da faculdade mediúnica, Alexandre informa que ali os desencarnados aproveitam melhor a cooperação espiritual e são mais beneficiados do que os encarnados. Olha que interessante, né? Olha que coisa interessante, porque ele diz, né, que naquela reunião mediúnica, né, os desencarnados estão recebendo, estão aproveitando mais, né? Estão sendo mais beneficiados do que os encarnados. Lamenta que os encarnados se sintam insatisfeitos com os resultados demorados de suas experiências, mas é que nem sempre se submetem aos princípios de que toda edificação da alma requer disciplina, esforço e perseverança. André observa as condições de um jovem cuja epífise irradia pálida luz e apresenta os órgãos genitais e urinários invadido por larvas vampirizadoras, em razão do excesso dos prazeres sexuais. Em outro irmão, vê o aparelho gastrointestinal com severas anormalidades, tendo o fígado e o baço comprometidos pela ingestão abusiva de bebidas alcoólicas. Em uma senhora candidata à mediunidade de incorporação, registra as deformidades do estômago por excesso de alimentação. Alexandre adverte sobre os prejuízos causados pelos excessos em todos os sentidos e relembra que o Espiritismo é a revivescência do Evangelho de Jesus e que, por ele, se deve acionar as melhores possibilidades de colaboração aos companheiros terrestres e finaliza. São bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Né? Bom, este, então, foi o resumo do capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. Agora vamos passar ao nosso estudo de hoje, que é o estudo do capítulo 4, né? Intitulado Vampirismo, né? Vampirismo. A nossa Ironides está dizendo que talvez ela esteja com um problema no som, né? No som, talvez. Então, eu estou sem som no YouTube. Talvez fosse interessante, Ironides, você tentar se desconectar e conectar outra vez, né? Para ver se a coisa dá certo. Mas o problema é que você não está nem me ouvindo, né? É uma pena. Bom, vamos lá, então, pegar o nosso livro. Esse capítulo é muito interessante, que vai nos chamar a atenção sobre um ponto muito, muito sério, né, do nosso comportamento com relação aos nossos irmãos menores, né, aos nossos animais. Né? Capítulo 4, Vampirismo. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzida a palestra entre os amigos encarnados, fora muito escassa em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, onde se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar de Alexandre, que se mostrava jubiloso. Ou seja, aquilo que a gente já sabia, né?
Sob o ponto de vista material, os encarnados não gostaram muito do resultado da reunião mediúnica, mas os amigos espirituais aproveitaram bastante, estavam satisfeitos. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas e, com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores de nossa esfera. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Então, nós vamos ver, o André, ele está ali dizendo, né, que o trabalho mediúnico levou mais de 2 horas, né, e que ele estava observando, analisando, ponderando, né, ponderando sobre os ensinamentos da noite, ponto a ponto, minúcia a minúcia. E ele pôde observar o imenso esforço que era realizado, né, pelos amigos espirituais. Ele diz que muitos amigos espirituais, né, eles eram em grande número, eles estavam assistindo não apenas aos encarnados que lá estavam, mas também a longas filas de desencarnados que estavam lá também para serem socorridos. Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos. E tocando a tecla que mais me impressionara, no círculo de observações do nobre concerto de serviços, acentuou satisfeito em se aproximando de mim. Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz, muito trabalho contra o vampirismo. Olha isso, né? Olha isso. O Alexandre vem junto ao André, diz que eles tiveram uma noite feliz, de muito trabalho, contra o vampirismo. Era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica das cocáceas. Cocáceas são elementos, né, da família das bactérias. Essas cocáceas têm a forma esférica, né? Então, André está dizendo que ele havia observado grandes colônias de bacilos de natureza psíquica. Bacilos esses que eram completamente desconhecidos da microbiologia humana, a mais avançada, né? E ele diz que esses bacilos psíquicos não tinham, né, não tinham a forma esférica das cocáceas, que são, como eu falei, tipos, né, de criaturas da família das bactérias que têm a forma cilíndrica, né, a forma esférica. Nem o tipo de bastonete das bactérias diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecer-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Então, observemos bem o que ele está nos alertando aqui, né? Ele está nos alertando. Nós temos, né, as bactérias, os bacilos e os vírus, né, materiais que são captados pela microbiologia humana, mas existem também bacilos, micróbios, né, vírus psíquicos dentro de nós que a medicina humana não consegue captar, né? Então, o André fala sobre isso, né? Reconhecer-lhes o ataque desses
desses bacilos psíquicos, reconheceram-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Ou seja, os bacilos, os micróbios, as bactérias psíquicas eram ainda mais letais do que as materiais. O que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Ou seja, será que todos nós temos essas colônias de bacilos psíquicos dentro de nós? Não me contive. Expus ao orientador, francamente, minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado noutra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise, né? Ou seja, o André foi, né, lá para ver o processo mediúnico, né, da educação mediúnica, porém, né, como ele é médico, como ele foi médico na Terra, pesquisador, cientista, ele observou, né, mais esta parte bacteriológica, né, e estava sem entender realmente, né, sem entender qual era a atuação, né, daqueles chamados bacilos psíquicos. E a encorajar-me, né, e a encorajar-me fraternalmente, acrescentou: você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Olha só, aqui ele já assinala que André vai estudar a medicina do plano espiritual, né? Você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando. Olha que interessante. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errado. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. E em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Né? Então, observe aqui o que Alexandre classifica como vampiros. Né? Na ficção científica, né? Nos filmes e tudo mais, né? Ele diz que vampiros, nós temos vampiros, que são os morcegos, sugadores de sangue, então são chamados também de vampiros, né? E entre os homens, né, são chamados de vampiros, né, o fantasma daquelas pessoas mortas que saem da tumba durante a noite para se alimentar do sangue dos vivos. Isso é na ficção. Né? Então, temos o morcego, que chupa sangue, que é o morcego vampiro, e temos o da ficção, né, que no meio da noite sai da tumba e vai sugar o sangue dos vivos, né? E aí ele diz que não sabe quem foi que criou essa história, né? Mas que não deixa de estar correta, né? Ele diz, apenas cumpre considerar que entre nós, ou seja, no plano espiritual, para os espíritos, vampiro
é toda entidade ociosa, ou seja, uma entidade que não tem mais o que fazer, né? Que não trabalha, que não faz nada, não trabalha, não estuda, não faz nada, é uma entidade ociosa que se vale indebitamente, ou seja, que explora, né, as possibilidades alheias, as energias alheias. E em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Ou seja, enquanto o vampiro das histórias de ficção só sai à noite, eu acho que até meia-noite, né? Os vampiros do plano espiritual, né? Esses atuam a qualquer horário. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos e continuou. Ou seja, Alexandre deu apenas uma breve pincelada do que seria o estudo que ele iria ministrar a respeito dessa história de vampirismo. Você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. Com certeza, né? Com certeza. Nós podemos ter dentro de nós vários e vários micróbios, né? Que podem dar origem a determinadas doenças. Porém, elas só irão se desenvolver se nós oferecermos a elas as condições adequadas para o seu desenvolvimento. Né? É a mesma coisa, nós podemos guardar sementes durante muito, muito tempo e elas não irão germinar. Né? Mas no momento que nós oferecermos essas sementes a terra boa, né? Irrigada e tudo mais, nós estaremos criando para aquela semente, ao depositá-la na terra fresca e adubada, estaremos oferecendo a ela as condições necessárias para que aquela semente se transforme, muitas vezes, numa vigorosa árvore, né? Então, e aí ele diz, né? Você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klebsiella-Loeffler situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Koch. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? Está repleto de surpresas em suas formas variadas. No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. Olha isso, gente, muito importante nós anotarmos essa observação aqui em nossos livros, né? Muito importante. Quando o Alexandre, orientador do André, ele diz que as doenças psíquicas são muito mais terríveis, muito mais deploráveis. E a patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala mente enfermiça, né? Ou seja, corpo doente
mente enfermiça. Né? Aí a gente vai lembrar daquela frase, né? Mente sã, corpo são. Né? Mente enferma, corpo enfermo. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, e o vaso refletirá imediatamente. Olha que coisa interessante que ele está dizendo aqui, né? A nossa organização fisiológica, o nosso corpo terrestre, né? Ele começa a se desenvolver a partir de um molde pré-existente, que é o nosso corpo perispirítico, que envolve o nosso espírito e que serve de comunicador entre os dois mundos. Agora, o nosso perispírito, ele é também a forma que irá gerar o nosso corpo físico, né? Então, se o nosso perispírito não está bem, o nosso corpo físico também, naturalmente, não nascerá bem, né? E aí ele diz... Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-me, né? Ele diz, né? Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso, né, refletirá imediatamente aquilo que eu falei. O nosso perispírito é a forma do nosso futuro corpo. Compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Ou seja, André estava ali descobrindo que existiam outras formações microbianas, né, que ele nunca tinha visto na Terra. E são micróbios psíquicos, né? Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? Ou seja, você tem uma moléstia na alma. Será que a moléstia da alma é contagiosa? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos de carne não mais deveriam existir? Afirmara Virchow que o corpo humano é um país celular, onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos provocado pela invasão de elementos externos. Olha que definição, que alegoria bem interessante, né? Então, ele diz aqui, conforme o cientista Virchow, né, o Virchow afirmava que o corpo humano é um país celular, né? E que cada célula desse país celular, o corpo é um país celular. Cada célula do nosso corpo seria um cidadão. É um cidadão constituindo, né? Então, a doença, um atrito entre os cidadãos, ou seja, um atrito entre as células. E aí, esse atrito entre os cidadãos vai fazer o quê? Ele será provocado pela invasão de elementos extremos, né? E depois, quando esses elementos extremos forem expulsos, restarão, não é? Os elementos iniciais que vão precisar se ajustar, né? Por quê? Porque, de repente, essas invasões, né, levam muito tempo, né? E aí, quando finalmente se consegue, por uma mudança de comportamento, alguma coisa assim,
mudar, eliminar esses bacilos psíquicos, né? O organismo já está tão habituado àquilo que, de repente, vai sentir falta, né? Então, ele diz, voltando aqui, afirmar a Virchow que o corpo humano é um país celular, onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito de células. Aliás, um atrito de cidadãos, provocado pela invasão de elementos externos. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias, né, de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escaninhos os escassos conhecimentos, aliás? Então, vejamos o que acontece. O André Luiz, né, como todo cientista, ele tem aquela visão, né, de que os micróbios aqui atacam de fora para dentro do homem, aquela coisa toda. Agora, já no plano espiritual, ele toma conhecimento de que as doenças existem dentro de nós em germe e que somos nós que criamos as condições favoráveis para que elas germinem, né? E aí ele vai falar também, né? Ele vai falar também de que nós somos nosso corpo é como se fosse um país celular e que cada célula desse corpo é um cidadão, né, desse país. E que quando, né, os cidadãos do país entram em atrito, né, eles vão provocar a invasão, de repente, de outros elementos e, consequentemente, uma grande desordem no organismo que, naturalmente, vai redundar na doença, né? Não sobtei a curiosidade. Não sobtei a curiosidade. Recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: onde, meu amigo? Aliás, ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? E a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas, ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? Ou seja, olha o André fazendo diversos questionamentos ao Alexandre, né? Como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, ou seja, no plano espiritual, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampiríticas? Ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas interferências, impondo-lhe certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? Ou seja, que bom, Eronise agora está ouvindo bem, né? Que bom. Ou seja, ele faz diversas conjecturas, né? E pergunta se eles não poderiam, né, considerar a possibilidade do contágio diante desse quadro, né? Diante desse quadro. E aí ele diz: o orientador ouviu-me atencioso e esclareceu, primeiramente, a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como de escauráceo. Escauráceo é uma espécie de grama nociva, tá, gente? Então,
Assim, você tem tanto as sementes de trigo como as sementes de escauráceo, que é essa tipo uma grama venenosa, né? Encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. Exatamente, né, gente? Temos que criar as condições para que as doenças eclodam. Então, o que ele fala aqui? Tanto nas moléstias da alma, né, nas moléstias psíquicas e tudo mais, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção, existe um ambiente. Né? Existe um ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação hemisféria dentro, né? Ou seja, em virtude de cada espírito representar um universo por si só, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Olha só, vocês lembram que nós comentamos, né? Nós temos dentro de nós várias sementinhas de coisas boas e de coisas ruins. Elas só vão germinar, só vão aparecer se nós criarmos as condições propícias, né? Para que elas apareçam, para que elas germinem. Se nós somente alimentarmos as boas sementes, nós não seremos incomodados por outras sementes mais difíceis, né, de serem mais difíceis de serem tratadas, não. Outras sementes que, se colocadas em terra fértil, darão frutos não tão benéficos, né? Então, o que ele diz aqui? E aí ele dá o exemplo. Ele dá o exemplo da cólera. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem, assim, um campo totalmente adubado, maravilhoso, né? Um campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Ou seja, esses sentimentos negativos que nós nos permitimos muitas vezes ter, eles estão preparando justamente o terreno para que aquelas sementes que existem dentro de nós, aquelas sementes das doenças, elas eclodam. Daí nós dizermos sempre que as doenças, elas surgem de dentro para fora. E somos nós, pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de ser, que criamos as condições propícias para que essas sementes de enfermidades germinem, né? E aí ele continua. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado. Olha que interessante. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambiente propício entre companheiros do mesmo nível,
naturalmente, no campo da matéria mais grosseira. Essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensíveis às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui. Então, nós vejamos, vamos aqui assinalar nos nossos livros, né? Esse tema bastante interessante, né? Bastante interessante, que é com relação ao contágio, né? Ao contágio psíquico, né? Contágio de enfermidades psíquicas. Né? Então, você veja que não são apenas as enfermidades do corpo físico que são contagiosas, também as enfermidades psíquicas podem nos contagiar também. E aí eu vou pensar numa coisa, né? Vamos pensar aquela pessoa que é extremamente mal-humorada e que ela, né? Que ela transmite, quando chega nos locais, o seu mau humor. E aí, algumas vezes, nós nos deixamos levar, envolver pelo mau humor daquela pessoa e nos tornamos também mal-humorados. Então, o mal que o mau humor daquela pessoa vai causar a ela, né, fazendo desabrochar determinadas enfermidades em seu interior, se nós também nos deixarmos envolver pelo mau humor desta pessoa, obviamente que nós também criaremos condições psíquicas para o desenvolvimento destas sementes negativas dentro de nós. Olha aí o contágio. Né? Então, vejam só. Vou repetir esse finalzinho aqui para nós podermos raciocinar bem. Então, vamos lá. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambiente propício entre companheiros do mesmo nível, né? Ou seja, chega alguém mal-humorado do seu lado, fala alguma coisa que você não gosta, você vai, revida da mesma forma, estabelece ali uma luta, né? Uma luta verbal, às vezes até mesmo de outro nível, né? E com isso você estabeleceu um ambiente propício, né? Para que aquelas sementes frutifiquem. E aí você vai ver no que você é diferente daquele mal-humorado que chegou ao seu lado, né? Fez uma grosseria e você revidou no mesmo nível. Nada, você é igual a ele. Então, é justamente, né, aquela junção, o contágio entre companheiros do mesmo nível, né? Entre companheiros do mesmo nível, naturalmente. No campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência. Enquanto entre nós, né, os espíritos, ela se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Né? Muitas pessoas cultivam, né, aqueles interesses mórbidos, aqueles sentimentos mórbidos,
não é? Que vão desencadear outras doenças de cunho psíquico. Cada viciação particular na personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Ou seja, então aquela sementinha que germinou como uma parasita, né, negativa dentro de nós, se nós mantivermos a mesma invigilância, ela vai se alastrar. Né? E aí nós podemos pensar, de repente, aqueles casos, né, de doenças que se alastram pelo corpo todo. Por exemplo, o câncer. Né? O câncer, por exemplo, nós podemos determinar como uma semente que existia lá do câncer dentro de nós e que nós criamos as condições necessárias para que ela germinasse e, de repente, ela germinou e se alastrou pelo corpo todo, tendo, então, metástase. Né? Então, qual é a melhor maneira de nós prevenirmos doenças? É cultivarmos a serenidade. Né? Nós cultivarmos a serenidade, a mansuetude, a humildade. Né? Porque quando nós nos mantemos equilibrados, nós estamos fazendo muito mais bem a nós mesmos do que a qualquer outro. Eu sempre falo que o nosso corpo físico, né, é uma máquina maravilhosa criada por Deus. Máquina essa, não é? Que é muito delicada e que deve ser tratada com todo cuidado. Quando nós nos deixamos envolver por ataques de cólera, de violência, de intemperança, é como se nós pegássemos essa máquina extremamente delicada e a sacudíssemos violentamente. É óbvio que isso vai danificar essas peças. Né? Vai criar situações negativas para o bom funcionamento daquela máquina. Isso nós podemos observar muito bem, né? Às vezes nós estamos tranquilos e chega alguém e, como nós costumamos falar, nos tira do sério. A gente se irrita, a gente se aborrece e nós podemos perceber nitidamente como por dentro parece que tudo treme, né? Parece que nós estamos num total descompasso interior. É justamente pelas emoções conturbadas que nós permitimos que tomassem conta de nós. Né? Realmente é bastante complexo. Eronides está aqui nos falando. Não é difícil constatar o contágio psíquico em família, onde haja algum desajustado mental. Todo cuidado é pouco, porque pode ocorrer contaminação em todos. Exatamente, Eronides. Você deu um ótimo exemplo. Um ótimo exemplo. Então, se nós temos dentro de casa, de repente, uma pessoa complexa, uma pessoa difícil, ela pode contaminar a família inteira. Se a família não estiver bastante equilibrada. E é muito difícil conseguir esse equilíbrio, porque uma pessoa mentalmente desequilibrada, ela realmente desestrutura todos. Né? É um perigo dentro de casa. Ela realmente desestrutura a todos. E a pessoa que é obrigada a conviver com alguém nessas condições deve ter muito cuidado, deve buscar também socorro médico, né? Para que ela não fique, às vezes, até mais doente do que o próprio doente. Né? Porque cuidar, tratar de pessoas com distúrbios psíquicos, né? Muitas vezes não diagnosticados, é muito difícil. Né? É muito difícil. Né? E aí, então, vamos lá. Evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, no círculo de apreciações da obra divina, acrescentou: sei que a sua perplexidade é enorme, no entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei.
Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Exatamente, né? Desde a nossa criação, Deus colocou dentro de nós a sua lei divina, né? Que nos dá os princípios do bem viver. Né? Inicialmente, mandou a primeira revelação dessas regras com Moisés, depois com Jesus e agora na terceira revelação com o Espiritismo. Então, nós não somos desconhecedores dessas ditas regras de bem viver, essas regras de conduta, não somos desconhecedores das leis de Deus. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Ou seja, quanto mais intelectualizado o homem, parece que ele mais se afasta dos conhecimentos divinos. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias no corpo e degenerescências psíquicas? Ou seja, nós, né, não nos preocupamos efetivamente em viver segundo a lei divina que está dentro de nós. Procuramos viver intensamente o aqui, o agora, os prazeres da matéria, sem nos preocupar com a nossa elevação espiritual. E aí temos um comportamento, muitas vezes, agressivo ao nosso corpo físico, com excessos de bebida, excesso de comida, excessos desregramentos do sexo e coisas que tais. Prejudicam o nosso corpo físico e fazem surgir, né? E fazem surgir campos propícios para a germinação dessas sementes de enfermidades. O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem. E, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, em nos despojando dos fluidos mais grosseiros através da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamos-nos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso e o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo, né? Ninguém lhe confundirá os desígnios e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Ou seja, nós passamos a vida inteira sem nos preocupar com o burilamento dos nossos espíritos, né? Cultivando hábitos, atitudes negativas e perniciosas que vão dando vazão, dando campo para que essas
essas parasitas psíquicas proliferem dentro de nós. E aí você desencarna e está, né? O seu corpo está com terrível, né? Numa terrível condição no que tange a esta condição psíquica parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da Terra. Ou seja, a promiscuidade entre encarnados e promiscuidade entre desencarnados em simbiose na crosta da Terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Olha só, gente, que coisa terrível, né? Que coisa terrível que ele está nos colocando aqui, né? Como é importante que nós tenhamos o cuidado, que nós busquemos entender que somos espíritos vivendo uma experiência temporária na matéria e que é a nossa obrigação cuidar da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual e moral, né? Temos que ter muito cuidado com isso. Vejamos que Euripides está nos colocando aqui. Interessante que, na minha experiência familiar, o socorro foi evangelho, prece, música, leitura e estudo toda noite. Se fosse fazer um livro, tinha muito o que contar. Mas, com certeza, né, Euripides, é justamente o que nós precisamos fazer, né? E é justamente o estudo do evangelho constante, a vivência do evangelho, né? A prece, a música suave, a leitura edificante, né? Os estudos. Isso aí vai nos protegendo, vai nos tornando pessoas melhores, né? Por quê? Porque nós deixamos de nos preocupar unicamente com o nosso corpo material e buscamos o aprimoramento dos nossos espíritos. E a partir do momento em que nós trabalhamos os nossos espíritos, que nós buscamos tornar os nossos espíritos mais evoluídos, mais elevados, menos apegados aos vícios da matéria, nós deixamos de oferecer as condições adequadas para que esses parasitas psíquicos se desenvolvam dentro de nós. Ok? Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muita coisa para meditar, para pensar, para analisar, né? Espero que vocês tenham gostado e aguardamos a todos aqui na próxima terça-feira, às 17 horas, para mais um programa Vida Após a Vida, né? Estudo das obras de André Luiz, livro Missionários da Luz, ok? Então, uma boa noite para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.